nossas crianças. Isso, louvado. Isso. Aleluia, criançada. Vibra muito, né, gente? Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo 8. É o texto que estaremos trabalhando hoje. A ideia da superioridade de Cristo, o conceito, a verdade sobre a superioridade de Cristo é o tema da carta aos Hebreus. O autor se utiliza de 3 principais argumentos ao longo da carta. Ele fala que Jesus é superior em sua pessoa, e ele vai dizer isso no capítulo 1 até o capítulo 4, 13. Jesus é superior. Jesus é superior aos anjos. Jesus é superior a Moisés. Jesus é superior a Josué. Jesus é superior a Arão. Depois, ainda pegando no gancho da superioridade de Jesus sobre Arão, o autor trabalha com a superioridade do sacerdócio de Cristo. E aí ele vai falar de que o sacerdócio de Jesus não é o sacerdócio araônico, mas é o sacerdócio na ordem de Melquisedeque, muito superior a Arão, porque os sacerdotes que advieram de Arão, todos eles morreram. Todos eles eram limitados, eram marcados, nominados pela ancestralidade. Tinham que fazer parte da família de Arão. Já Jesus, que era da tribo de Judá, não era da família de Arão, ele era de uma tribo dos reis, mas como a ordem dele, não a ancestralidade, mas a ordem, por juramento de Deus, Salmo 110, eu jurei que o meu filho será sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus, então, tem um sacerdócio eterno. E a gente está caminhando, então, nessa seção do livro, que vai até o capítulo 10, versículo 18. Permitindo Deus, nós vamos, quando chegarmos no capítulo 10, versículo 19, até 13, 25, nós vamos falar da superioridade de Cristo devido à sua vida em nós. E aí é por conta da fé. A fé que Cristo faz nascer em nosso coração é uma fé que supera, amados, todas as nossas adversidades. É por conta da fé que nós perseveramos, por exemplo. Porque se a nossa fé estivesse baseada apenas na tradição da nossa história, nós, amados e amadas, já teríamos sucumbido. O autor aos Hebreus faz questão de tecer as suas considerações, falando de que os personagens históricos que ocupavam lugar de grande importância na religião dos judeus, na verdade estavam apontando para aquele que de fato é o maior de todos eles, é superior a todos eles. No argumento, por exemplo, da passagem que vamos estar trabalhando, a estrutura do culto, os sacerdotes que faziam parte daquilo tudo, eles estavam, na verdade, seguindo aquilo que havia sido determinado por Deus
a Moisés, nós vamos passar pelo texto de Êxodo, na construção do tabernáculo, mas para além disso tudo, Jesus é aquele algo melhor, é aquele alguém melhor, que viera para tomar lugar dos sacerdotes finitos e transferir a nossa lealdade para si mesmo. Nós não somos mais leais ao culto judaico. E por mais que nós tenhamos igrejas hoje, movimentos hoje, que querem como que retornar ao judaísmo, que parece que fazem reverência às estruturas de culto judaicas, como se nós estivéssemos hoje tendo que imitá-los. Mas na realidade é justamente o reverso disso. Os judeus nunca vão ter aquilo que a gente tem, que é Cristo, o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, erguido pelo Senhor e não pelos homens. Há uma expressão no meio evangélico muito comum que diz assim: o melhor de Deus ainda está por vir. Tá, se a gente pensar, talvez o contexto, talvez a intenção de quem fale seja muito boa, mas na verdade, se a gente for muito criterioso a essa frase, ela está equivocada, porque o melhor de Deus já veio em Jesus. No céu, como diria um puritano, não há um Deus melhor do que Jesus. Deus deu o melhor que havia no céu por nós. Então, nesse sentido, Jesus é este maior, este suprassumo da bondade. Ele é o melhor. Então, este livro, esta carta aos Hebreus, que pode parecer denso se você não tinha antes tomado conhecimento, foi escrito justamente para despertar a fé de um grupo de cristãos vindos do judaísmo, aproximadamente dos anos 65, que estavam pensando seriamente em desistir. E olhavam então para o templo de Jerusalém, que ainda estava em pé, e olhavam para toda aquela estrutura de culto fantástica dos judeus, amados. A estrutura do culto judeu em relação aos ritos é fantástico, dá vontade de chorar, de tão bonito que é. Tudo com símbolos. Você vai ler Êxodo, por exemplo, você vai ver cada parte do tabernáculo, era coisa incrível. Havia um ditado no tempo de Herodes o Grande, que dizia o seguinte: se você não viu o templo que Herodes ergueu em Jerusalém, você não tem noção do que significa algo bonito, algo belo. A quintessência da beleza, à época, era o templo em Jerusalém, com todos aqueles rituais. Então, cristãos que se convertiam, amados, do judaísmo ao cristianismo, ficavam sempre nessa tensão, porque a perseguição se avizinhava. E aí se pensa logo o seguinte: nós vamos correr para quem? Vamos recorrer à nossa história de família, à tradição dos pais. Amados e amadas, até nos nossos dias, é muito comum as pessoas pensarem sobre isso. Pensarem sobre isso. E retornar à fé. Essa questão de retornar à fé é muito perigosa. Cristãos que se convertem do islamismo, alguns retornam. Conheci até a história de um missionário que foi trabalhar com os muçulmanos e começou a ler demais o Alcorão. Se tornou muçulmano. É muito comum, por exemplo, em países fechados, as pessoas retornarem às religiões dos seus pais quando a perseguição se avizinha. Não são todos, amados, que encaram quando o bicho começa a pegar, não. Quando a coisa começa a apertar, o pai está vendo o filho morrer na sua frente. Negue a fé ou me sirva como Senhor. É difícil, amados. Mas, queridão, queridona, é fato que nós temos este livro, a Carta aos Hebreus, com o grande argumento do autor, que é a superioridade de Cristo sobre todos os outros. E você sabe qual é a diferença real entre ter Cristo como Salvador e tê-lo como sacerdote? O capítulo 8,
ajuda a gente a entender. Amados, nós não podemos entender o Antigo Testamento sem antes entender o Novo. Nós não podemos entender o Novo Testamento sem antes entendermos o Antigo. Por isso que vamos ao texto, e isso vai se tornar mais claro para você. Ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Jesus seria sacerdote? Não, porque ele não era da tribo descendente de Arão, da tribo de Levi. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei. Estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais. Assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Pois Deus disse: tenha cuidado para fazer tudo de acordo com o modelo. No original aqui, amados, dá a ideia de maquete, né? A maquete que foi mostrada a você no monte. Deixa eu só parar um pouco aqui, só para jogar uma luz aqui. Tudo leva a crer, amados, e eu sigo esse entendimento, que a construção do tabernáculo, que nós vamos encontrar lá em Êxodo, ela foi feita a partir de um modelo, a partir do capítulo 25 até 40 de Êxodo, há um modelo que estava no céu. E é uma coisa assim que foge o nosso entendimento. E eu não vou rever para você as partes do tabernáculo. Vai lá no YouTube, está lá as minhas mensagens em Êxodo. Cada detalhe do tabernáculo apontava para Cristo. É como se tudo aquilo que estava prefigurado na maquete já existia no céu. E por isso que Moisés obedeceu nesse sentido. Versículo 6. Mas agora, Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado algum lugar para uma segunda aliança. Olhe para mim, por favor. Se o Antigo Testamento resolvesse os nossos problemas quanto à questão da redenção da nossa alma, não haveria necessidade do Novo Testamento, da nova aliança. Não haveria necessidade de Jesus ter vindo. Mas a lei não salva ninguém, gente. A lei é incapaz de salvar. Não vou pedir para você repetir, mas preste atenção nisso. A lei é incapaz de salvar. A lei pode lhe tornar um bom cidadão, um bom pai de família, uma boa mãe de família, alguém que presta um culto ao Senhor cheio de significado e de respeito e de reverência, mas jamais poderá mudar a sua vida. A lei não transforma ninguém. Até hoje, amados, as pessoas às vezes falam o seguinte: não, nós precisamos de aumentar a lei, criar novas leis. O nosso direito penal precisa ser reatualizado. Nós precisamos ser mais duros com a lei, porque com isso nós vamos ter uma sociedade melhor. O Brasil, amados, é campeão de leis. O que tem mais nesse país é lei. Lei não muda ninguém, amados. Lei não muda ninguém. A lei pode punir, pode restringir. A lei pode causar revolta, mas jamais muda a vida de ninguém. E de fato, repreendendo-os, diz, aí ele cita um texto de Jeremias 31,
Eis aí, preste atenção, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis, onde? Na mente deles. E as escreverei onde? Sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Deus, por favor, captura o nosso coração para que cada conceito principal aqui seja assimilado, desde o junior até o adulto. Em o nome de Jesus. Amém e amém. O essencial das coisas que temos dito. É assim que o autor diz. Cristo já foi comparado aos profetas, aos anjos, a Moisés e a Josué e a Arão. E agora então ele mostra que o sacerdócio de Cristo é superior ao sacerdócio da lei levítica. Nesse sentido, o ponto central do livro está em evidência. O sacerdócio eterno de Cristo e o sacrifício que ele pagou pelo nosso pecado do mundo. É de extrema importância destacar, amados, que o autor aos Hebreus está falando de que o sangue de Cristo tem poder e importância absoluta para obter a nossa redenção. Jesus nos purificou de todo pecado e abriu o caminho que nos leva até a presença de Deus, ao santuário celestial e ao próprio trono de Deus. O autor aos Hebreus já tinha dito no capítulo 4, versos 14 a 16, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um outro sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Os que defendem a autoria de Lucas ao livro de Hebreus, diz que o uso dessa palavra aqui, fraquezas, é um termo médico. Eu acho que tem outras complicações de se advogar a autoria lucana. Mas eu só estou destacando aqui que fraquezas aqui pode ser tratada como enfermidades, tanto do físico quanto da alma. Você acha que os sumos sacerdotes, amados, lá da tradição judaica, ficavam prestando atenção em enfermidades da alma e do corpo das pessoas que vinham até eles para oferecer seus sacrifícios? Obviamente, claramente, indubitavelmente que não. Mas o texto diz que Jesus é o sumo sacerdote que se compadece. Que diz, eu sei o que você está passando. Daí então, Jesus nos é apresentado como o excelente sacerdote e o excelente mediador. Nesse sentido, Iago, a grande ideia desse texto é essa. Jesus é insuperável em seu propósito de nos representar junto a Deus como sacerdote e de nos conectar com o coração do Pai como mediador. E aí eu não me contive e terminei
com uma nova frase: Ele é excelente. Ele é excelente. Dando um clique, Jesus, o excelente sacerdote. Esse é o essencial, o principal das coisas. De tudo aquilo que o autor está argumentando, ele diz: nós temos Jesus, o sumo sacerdote, que pode ser distinguido, amados, de todos os outros. Meu Deus do céu, o sumo sacerdote, amados, era o mais honrado de todos os sacerdotes. Ele era o chefe dos sacerdotes. Uma vez por ano, ele representava o povo no dia da expiação. Ele entrava no Santo dos Santos. Ele oferecia sacrifícios primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo. Era o sumo sacerdote que presidia o Sinédrio, aquela famosa corporação de judeus nobres, Concílio Supremo. De acordo com a lei mosaica, ninguém poderia aspirar a ser sumo sacerdote. Ele tinha de ser da tribo de Arão e tinha que ser descendente de uma família de sumos sacerdotes. Por mais que mais tarde em Israel, sobretudo naquele período de 400 anos entre o Antigo e o Novo Testamento sendo escritos, sumos sacerdotes passaram a ser uma indicação política. Os sumos sacerdotes do tempo de Jesus eram nomeados politicamente, e eu tenho dito aqui corajosamente, mas de verdade, que os sacerdotes da tribo da ancestralidade de Arão, todos eles se tornaram corruptos. Como eram os sacerdotes? Eles eram corruptos. Por um argumento simples: se eles fossem perfeitos, não haveria necessidade de um outro sumo sacerdote. Se a fé judaica, amados, eu respeito os judeus, não lhes chamo de irmãos, eu só chamo de irmãos os judeus convertidos ao cristianismo. Estes são meus irmãos judeus, assim como eu tenho irmãos árabes, assim como eu tenho irmãos japoneses, asiáticos no geral, coreanos, chineses, filipinos. O que nos caracteriza, amados, em nossa fé é o fato de que Jesus precisou assumir, chamar para si essa posição de nosso representante. Olha para mim, ele é o nosso representante. Um excelente sacerdote. Versículo 1, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote que se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Essa imagem, amados, não tem nem como explicar para vocês. Jesus sai da terra, amados, é assunto aos céus no Monte das Oliveiras. Os discípulos olham para ele enquanto ele está subindo e chegam para ele e falam o seguinte, e ficam tristes: E quando que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Está lá em Atos capítulo 1. E Jesus diz o seguinte: olha, não vos compete saber os tempos e as estações. Eu só sei que do mesmo modo que vocês estão me vendo subir, vocês vão me ver descer. Preste atenção, do mesmo modo. O que significa que Jesus mantém ainda o seu corpo físico. Jesus mantém a mesma aparência de quando ele foi assunto aos céus no Monte das Oliveiras. A partir, datação é complicada, né? No primeiro século, a partir do ano 33, 34, 35, que seja. Ele é o nosso sumo sacerdote, amados, porque ele se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Vá lá em Apocalipse capítulo 5, naquele grito sobre quem vai poder abrir o livro para descortinar os mistérios do futuro. Quem vai poder abrir o livro? Nenhum dos 24 anciãos pôde abrir. Ninguém pôde abrir, a não ser que entrou alguém. Amados, o leão, o cordeiro, juntos numa mesma pessoa. Digno é o Senhor de abrir os livros. Jesus, amados, ele sabe do fim desde o começo. Jesus sempre existiu. Não houve o tempo que ele não era. Nunca houve um tempo que Jesus não fosse. Ele não foi criado, amados. Ele foi gerado pelo Pai na eternidade. Jesus, como Deus, não teve mãe. Como Pai, como homem,
não teve pai. Ele é eterno, ele é incriado, ele é gerado, ele é perfeitamente homem, perfeitamente Deus. É alguém que nos conhece. Nessa categoria de sumo sacerdote, amados, ao sofrer uma morte cruenta, ele foi o sacerdote e o sacrifício. Ele entra no santuário celeste como ministro, versículo 2, do santuário e do verdadeiro tabernáculo. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Hebreus 12, 2 a dizer: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. E tem gente que acha que o mundo está desgovernado. Jesus está lá, amados, incólume, como diria o pastor Ebenezer, incólume, ele está ali soberano. Ele está ali reinando. Seu rosto está brilhando. Suas mãos cravejadas estão ali. Mas ele está vestido, amados, de um manto de ouro. Seus cabelos são como fogo. A sua língua é como uma espada de 2 gumes. Seus pés de latão reluzente. O Cristo crucificado, amados, agora é o Cristo ressuscitado em glória. Se na primeira vez ele veio como um bebezinho, igual o pequeno Lucas, Gugu Dadá, agora ele virá como guerreiro celeste. Virá como conquistador. Cheio de pompa, amados. Ele é ministro do santuário. Não quero ser chato com termos. A palavra ministro aqui no grego é leiturgos. Daí que vem a palavra liturgia. Do santuário, do santo lugar. Ele é que dirige os cultos na eternidade, amados. Ele é o ministro de música dos céus. Ele é o pregador dos céus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós aqui, amados, a cada primeiro domingo que vem tem, nós ministramos a ceia em memória daquilo que ele fez e em proclamação daquilo que ele vai fazer quando ele vir ao mundo. Por isso nós temos que celebrar a ceia até que ele venha. Esse verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, não é o tabernáculo que Moisés construiu, porque aquela era apenas, amados, a sombra, a maquete, o projeto humano. Há um tabernáculo no céu, amados. O autor do Apocalipse vai terminar dizendo que o tabernáculo vai descer. A Nova Jerusalém vai descer. Vai ser céu, amados. Nós vamos viver uma eternidade em novos céus, em uma nova terra. E aí, a partir do versículo 3, o autor faz aqui todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dom, sacrifício. E é necessário que esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Só que se Jesus estivesse na terra, eu já expliquei para vocês, ele não iria poder oferecer sacrifício segundo a lei. Porque aqueles sacerdotes, amados, olhe para mim, por favor, eles eram figura e sombra das coisas celestiais. O que Moisés recebeu não foi o definitivo, amados. Porque Jesus é o tudo de bom de Deus. Aquilo que os sacerdotes fizeram, amados, era apenas uma demonstração pálida. Era uma sombra. Não dá, amados. Antes da Reforma Protestante, a Igreja Católica Apostólica Romana vendia pedaços da cruz de Cristo. Relíquias sagradas, eram ossos de João Batista, ossos de Jesus. Alguns místicos esotéricos, tanto naquele século passado, quanto nos séculos vindouros, incluindo aqui no Brasil, começaram a dizer que haviam tido manifestações. No Brasil, por exemplo, foi comum que estátuas vertessem sangue, era o sangue atribuído a Jesus, e outras situações estapafúrdias, diversas. Mas, amados e amadas, tudo isso, além de ser
Mentira, engano do diabo, engodo. O verdadeiro culto é o que prestamos em espírito e em verdade. E para Jesus. Ele é o ministro do santuário. Ele é quem estabelece para nós, ele é o nosso verdadeiro tabernáculo. Jesus teve a audácia de dizer para os seus: eu sou maior do que o templo. E era. Eu sou maior do que o templo. E de fato era. O autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz que o Filho, que é Jesus, é o resplendor da glória de Deus, amados. Isso era para você vibrar junto comigo. É a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Você consegue pensar nisso? Hebreus capítulo 4, versículo 14, diz que Jesus, o Filho de Deus, como grande sacerdote, ou grande sumo sacerdote, adentrou os céus. Por isso nós devemos conservar firme a nossa confissão. Hebreus 9, 24 vai dizer que Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, figura, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Jesus nunca esteve ligado a coisas de homens, a tradições de homens. Jesus, quando visitava o templo, ele visitava para exortar os homens a retornarem para Deus e a dizer, como ele está lá em Marcos capítulo 11, que a casa dele era para ser casa de oração, mas que os homens haviam transformado em um antro, um covil de ladrões e salteadores. Jesus não teve vida fácil com os religiosos. Até hoje, Jesus não lida bem com gente religiosa, de gente que valoriza mais estrutura do que pessoas, de gente que cultua o Senhor de acordo com uma tradição ensinada de pai para filho, mas não tem sentimento, não carrega coração nisso. Gente que, segundo o profeta Isaías, louva ao Senhor com os lábios, mas o seu coração se mantém distante dele. Olhe para mim, queridão e queridona, como é comum vermos pessoas vivendo assim aqui. A nossa tradição batista pode se transformar em algo inanimado, algo mecânico, algo rotineiro. Você precisa ter em Jesus aquele que oferece os seus serviços espirituais justamente para que nós tenhamos acesso ao coração de Deus. De Deus. Jesus é sacerdote não por ancestralidade, mas por juramento. Ele ofereceu algo para o povo sem precisar oferecer algo para si mesmo, pois ele não era pecador, ele nunca foi pecador. Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele era o redentor da humanidade, um homem perfeito, amados. Paulo vai dizer isso em Colossenses 2,17, por exemplo. Aquilo que a gente vê na lei são sombras. A realidade está em Cristo. Tanta gente hoje fazendo questão de tradições, mas o que Paulo vai dizer em Colossenses 2,16, 17? Ninguém julgue vocês por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo, amados. Hebreus 9, 23 diz: era necessário que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Hebreus 10, 1. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano continuamente eles oferecem. Moisés precisou construir algo de acordo com a maquete, o modelo que foi apresentado por Deus. E todas as peças do tabernáculo apontavam para Jesus.
Todas elas. Daí então, queridão e queridona, a segunda porção, meu querido Iago, Jesus é excelente mediador. Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, ele é mediador. Eu não sei como que está na sua versão da Bíblia, amados, mas mediador tem de estar, a meu ver, com M maiúsculo. Ele não é mediador humano, ele é um mediador celestial de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Jesus é mediador. Ele é mediador. Hebreus 7:22, por isso Jesus se tornou fiador de superior aliança. Hebreus 9:15, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna. Visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. Os que estão debaixo, os que estiveram debaixo da primeira aliança, foram alcançados também pelo sangue de Jesus, que foi derramado por nós, amados, antes da fundação do mundo. Uau! Uau! Aí tem gente que pira a cabeça, mas é verdade. Tem gente que fala assim, no Antigo Testamento a salvação era pelas obras, no Novo Testamento a salvação é pela graça. De onde que esse povo tira isso? Eu não sei. As obras nunca salvaram ninguém, amados. Todos eram salvos quando faziam seus sacrifícios, apontando para o sacrifício maior, que era Jesus. Sangue de touros e de bodes nunca resolveram o problema do homem, amados. Não, por isso que em Hebreus 11 você vai encontrar aquela galeria da fé com heróis, personagens do Antigo Testamento que viram Jesus sem ter visto Jesus, que cultuaram Jesus sem terem visto Jesus, que foram salvos, amados, por promessa, porque eles criam em algo que haveria de vir. Nós é que somos privilegiados, porque nós somos salvos por algo que nós vemos, conhecemos. Nós temos a revelação completa. Nós temos o Antigo e o Novo Testamento fechados, encapsulados, num livro chamado Bíblia Sagrada. De tal modo, queridão e queridona, esse é um ponto que vai mudar a sua vida. Jesus é o mediador da superior aliança, instituído com base em superiores promessas. A palavra no original para mediador é alguém que fica entre dois para estabelecer ou restaurar a paz ou amizade, para firmar um pacto ou para ratificar um acordo. Jesus é o mediador. Ele é o mediador por excelência, porque ele atua perante Deus em favor de nós e em nome de Deus perante nós. É ele que nos harmonizará ao Pai, amados. Ele é o único mediador. Pelo amor de Deus, não é Maria, é Jesus. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Nacionalidade não salva ninguém. Religiosidade não salva ninguém. Formalidade no culto não atrai a presença de Deus. Deus quer intimidade. Deus quer relação com base em superiores promessas. Deus em Cristo reconciliou todas as coisas. Paulo em 2 Coríntios vai dizer isso. O fato de sermos justificados, Romanos capítulo 5, sendo pois justificados por Deus, tenhamos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. É muito importante isso, amados. Sem querer cansá-los com teologia, mas é importante. A justificação não nos faz justos. Declara a nossa justiça. A nossa justiça vem de colocarmos nossa fé naquilo que Jesus fez por nós.
O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, lá no Gólgota, meu queridão e minha queridona, por favor, cobriu o nosso pecado. Deus nos vê como perfeitos, porque nós estamos tão banhados com o sangue de Cristo. Pode parecer uma ilustração meio cruenta, meio nojenta até, mas tira o seu mimo de estilo para entender comigo. O sangue de Cristo nos cobriu de tal forma que quando Deus o Pai olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê as nossas fraquezas, Ele não vê as nossas ziqueziras, Ele não vê as nossas imperfeições, Ele vê a justiça de Cristo nos revolvendo, de modo que nele nós somos ditos como perfeitos e sem qualquer mancha. Quando crentes estão em Cristo, Deus vê a justiça de Cristo quando Ele olha para nós. Jesus cumpriu as exigências que nós tínhamos para com Deus. Ele nos declara justos. Ele nos justifica. Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Queridão, queridona, você tem um mediador e um intercessor numa mesma pessoa. Sacerdote, mediador, intercessor e tudo mais que você quiser um pouco, Ele ainda é. A nova aliança só se justifica porque a primeira se tornou sem efeito. E daí então o autor aos Hebreus ele vai pegar um texto lá de Jeremias. Eis que vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Amados, uma curiosidade para quem gosta. Hebreus 20 vezes aparece a palavra aliança. 8 estão nesse capítulo. Então isso é importante. Através do profeta Jeremias, o Senhor disse: eis que vem dias em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que eu os tomei pela mão. Repita essa expressão, tomei pela mão. Para os tirar da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não dei atenção a eles, diz o Senhor. A aliança antiga, amados, o Senhor nos tomou pela mão. Preste atenção nesse ponto aqui. Dependendo da sua idade, você pode entender isso daqui. Quanto mais cedo você entender isso daqui, melhor. A antiga aliança, Deus toma o povo pela mão, tira do Egito, coloca eles numa nova terra. Mas, amados, eles não continuaram na aliança. Não. A antiga aliança, amados, só serve para nos lembrar que nós, por nós mesmos, não conseguimos. Diga, por mim mesmo, eu não dou conta. Não dá. A primeira aliança demonstrou isso. Deus toma o povo, tira o povo do Egito, coloca na terra prometida. Me permita usar essa expressão? O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu do povo. Não teve como. Depois, então, Deus manda profetas. Deus estabelece um rei perfeito. Perfeito no sentido de que apontava para o perfeito. Davi. A sua dinastia não teria fim. O Senhor manda profetas, e vai estar lá em 2 Crônicas a seguinte expressão: depois de tantos anos, Deus enviando seus servos, os profetas, para falar contra a idolatria do seu povo e a incredulidade daqueles corações, chegou um tempo, o autor das Crônicas vai dizer isso, que não houve mais remédio. Não houve mais remédio. Chega. Não tem mais jeito. Game over, acabou a partida. Não dá mais para considerar. Daí então, amados, o versículo 10 diz: esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis na mente deles. As escreverei sobre o seu coração. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão. Repita comigo, todos me conhecerão. Desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, dos seus pecados jamais me lembrarei. E quando ele diz nova aliança, torna antiquada a primeira. E aquilo que estava antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Queridão, queridona, preste atenção nisso daqui. Eu recebi
um testemunho missionário, de um missionário que atua no norte do país, entre os ribeirinhos. Aí você deve estar pensando, mas pastor, existe gente assim? Existe. Mas quando eu leio esse texto que diz assim, todos me conhecerão, isso me enche de uma esperança tão grande. Porque, amados, fica aqui comigo um pouco mais. Ninguém conhece Jesus por intelecto. Eu já disse isso para meia dúzia de gente, que veio para mim cheia de dúvidas porque queria adequar a Bíblia a um método científico qualquer. Ou a história, ou a tradição, ou a filosofia. Eu já disse para mais de uma gente assim, de pessoas assim, para de ler a Bíblia. Está fazendo mal ler a Bíblia para você. Porque Cristo não se revela pela intelectualidade. Tem muita gente inteligentíssima que está indo para o inferno, vai para o inferno. E tem muita gente analfabeta que não sabe unir um lé com um cré, mas que tem um coração aberto para as coisas de Deus. E discerne bem as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais discernem. Estão comigo? Então não é uma questão, pastor, me prova que Jesus é o Filho de Deus. Eu digo, não tem como. Porque quem é nascido do Espírito é Espírito. Quem é nascido da carne é carne. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo como? Aí eu me lembro de Nicodemos em João capítulo 3. Eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus perde a paciência com Nicodemos. Tenha santa paciência, Nicodemos. Você que é mestre em Israel, você que é um homem douto nas tradições do Antigo Testamento, vem me fazer esse comentário. Você precisa nascer de novo. Nascer de novo é nascer da água e nascer do Espírito. É nascer de cima, é nascer de Deus. Aquilo que você está aprendendo na lei não vale absolutamente nada para atingir essa revelação. É aquilo que Jesus vai dizer acerca de Pedro. Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Quando Pedro ousadamente em Mateus 16 diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridão, queridona, coloque uma coisa na sua cabeça. Nós não temos que defender o cristianismo racionalmente. Nas universidades, nas famílias, não. Até mesmo porque o homem, amados, diz o nécio no seu coração. Não há Deus. Não existe. Eu já conversei com alguns jovens, tem a aposta de Pascal, é bom. Mas não é suficiente. Se existe uma natureza perfeita, tem que existir um artífice, um criador perfeito. Está valendo. Mas se o cara não quer crer, ele vai inventar uma porção de história, vai citar uma porção de estudioso louco, maluco da cabeça, e você vai ficar, porque, amados, nenhuma revelação veio por inteligência humana. Mas eu leio esse texto, todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Então quer dizer que aquela criancinha que me abraçou ontem, ele pode conhecer tanto a Deus, quanto o meu irmãozão, que já está há 50 anos no Evangelho, todos me conhecerão. Voltando ao missionário. Ele tem uma foto aqui, que eu não preparei para anunciar aqui. Ele diz assim, este é Dico. Nasceu no rio Arapuanã, em um lugar a mais ou menos 16 horas da cidade. Nunca leu a Bíblia, não frequentou igreja, onde viveu quando criança não tinha nada disso. Está a foto aqui do Dico. Quando tinha 2 meses, seu pai morreu e sempre viveu vida difícil, inclusive optando por drogas. Perguntei se ele cria em Deus. Ele disse que sim. Perguntei como definiria Deus. Ele disse que não entendia nem o que eu dizia sobre definir Deus. Dei exemplos para ajudar. E ainda assim ele não sabia o que dizer de Deus. E aí que o missionário fica em crise, né? Como é que eu vou falar? Meu Deus do céu. Perguntei a ele se concordava com a Bíblia que afirma Deus é amor. Ele disse, acho que sim. Expliquei o amor de Deus com base na palavra. E lhe disse que talvez, por não ter tido a convivência com seu pai,
Talvez isso tenha dificultado o entendimento do amor do Pai. E ele se emocionou com tudo. À noite, ele foi ao culto. Oremos pelo Dico. E por tantos aqui, na mesma situação. Esse missionário, amados, ele pega o seu barco missionário, é ligado à palavra da vida. E ele viaja horas e horas e horas para aquelas comunidades ribeirinhas. Gente afastada de tudo, mas o Estado não chega. A polícia não chega. A política chega em épocas de eleição. Mas a saúde não chega. E ele chega com a palavra de Deus. E ele chega para esse cidadão, o Dico, e pergunta, você acredita em Deus? Ele diz, acho que sim. Define Deus. Eu não sei nem o que é definir e nem o que é Deus. Deus é amor? Eu acho que sim. Amados e amadas, todos conhecerão. Aleluia. Todos conhecerão. Na ceia do Senhor, nós nos reunimos aqui e repetimos o que Jesus disse. Este cálice é a nova aliança. No meu sangue derramado por vocês. Do mesmo modo, depois da ceia, nós temos o cálice, levantamos dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim. A antiga aliança, amados, se tornou antiquada, antiga, desgastada, gastada pelo tempo, superada. Agora eu e você temos a lei dentro de nós, temos livre acesso a Deus e somos justificados pela fé somente. Iago, 2 cliques. Jesus nos representa junto a Deus. Ele está à destra do Pai. Tem diante de si o controle dos rumos da humanidade. Estenda suas mãos assim, o Senhor Jesus está dizendo a seu respeito. Eu tenho nas minhas mãos o livro. Eu já quebrei os selos. Eu fui morto e com o meu sangue comprei para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Eu e você somos constituídos reis e sacerdotes. Já reinamos com Cristo espiritualmente, já estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, reinaremos com Ele na sua segunda vinda. Temos livre acesso à presença do Pai por meio de Jesus. Tudo porque Iago, segundo clique, mais do que como representante, Jesus é mediador. Ele se colocou entre nós e Deus. Ele nos liberou acesso ao coração perdoador de Deus o Pai. Usando a expressão de Efésios, capítulo 2, nós que antes estávamos longe, fomos aproximados pelo sangue de Cristo. Ele é a nossa paz. De dois povos, judeus e não judeus, Ele fez um. Ele derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Ele aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Dos dois, judeus e não judeus, Ele criou uma nova humanidade. Feita a paz, amados. Se shalom, no hebraico, significa serenidade, tranquilidade, o correspondente para o grego, eirene, vem da raiz amarrar. Ele nos amarrou, Ele nos reconciliou, Ele nos trouxe para perto, Ele nos tornou um. De tal modo, amados, e caminhando para o final, John Piper vai dizer numa das suas frases formidáveis, todos os planetas da sua vida, a sua sexualidade e desejos, seus compromissos e crenças, suas aspirações e sonhos, suas atitudes e convicções, seus hábitos e disciplinas, sua solidão e relacionamentos, seu trabalho e descanso, seus pensamentos e sentimentos, todos os planetas da sua vida estão seguros em órbita pela grandeza, gravidade e esplendor flamejante da supremacia de Jesus Cristo no centro da sua vida. Se Ele
deixa de ser brilhante, flamejante e satisfatória beleza no centro da sua vida, os planetas flutuarão em confusão. Uma centena de coisas estarão fora de controle e mais cedo ou mais tarde elas irão colidir em destruição. Nós precisamos desesperadamente, amados, de Cristo. Olhe para mim, de Cristo. Dá um clique, Iago. Jesus é insuperável em seu propósito de nos representar junto a Deus como sacerdote. E de nos conectar com o coração do Pai como mediador. Ele é excelente. Por isso que eu e você, amados e amadas, bem diferente do religioso, do judeu, do batista tradicional, ou de qualquer outra religião, catolicismo, qualquer outra religião que você tem de berço, que você diz, eu sou salvo pela religião, eu sou salvo por ser da família religiosa. O crente em Cristo Jesus, ele sabe que todo sustento e direção na vida vem de Deus, que é o nosso alimento, e a iluminação que nós precisamos deste mundo é Jesus. Brennan Manning vai dizer que a nova do Evangelho da Graça grita em voz alta: somos todos mendigos, igualmente privilegiados, mas não merecedores, às portas da misericórdia de Deus. Wilson Porte vai dizer que satisfação só encontramos no caminho que leva a Deus, o caminho estreito. Quando encontramos esse caminho, lamentamos o tempo que passamos longe dele. Você conhece a história de Agostinho. Você sabe, nas suas confissões, quando ele escreveu aquela frase tão bonita: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão rara, tarde demais te amei. Mas é sabido, queridão e queridona, preste atenção, que em uma ocasião, Agostinho atravessava a rua. E ele era um homem, antes de conhecer a Jesus, depravado, mulherengo. O homem era o que você está pensando. Já convertido, ele está atravessando uma rua e ele encontra uma antiga amiga, entre aspas, uma meretriz com a qual passava momentos de imoralidade. A moça começou a gritar pelo seu nome: Agostinho, Agostinho, volte, Agostinho, sou eu, aquela Agostinho. Agostinho parou, se voltou e respondeu: você é aquela, mas eu não sou mais aquele. Talvez você não tenha alguém que lhe chame pelo nome assim, nesse quesito pernicioso e devasso de Agostinho. Mas todos os dias o diabo envia emissários. Sou eu, aquele desejo. Fazemos o que fazemos porque queremos o que queremos. O nosso desejo nos chama. E você vai responder: eu tenho Jesus, o meu sacerdote, que me representou plenamente diante do Pai, e o meu mediador, de tal modo que agora eu estou com Cristo, eu estou em Cristo, e por conta dele eu tenho paz, 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 paz com Deus. Você é perdoado? Você é perdoada? Então fique de pé. Perdoado. Perdoada. Fique de pé. Não deixa Satanás lhe acusar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, amados. Não há. Eu e você podemos nos apresentar diante de Jesus como aquele que, queridão, queridona,
imprimiu a lei na nossa mente e no nosso coração. Todos conhecerão. Jesus é aquele que nos aliançou, aquele que nos reatou o coração de Deus. Não se trata de quem você foi, não se trata de quem você é, não se trata de quem você será um dia. O Evangelho se trata naquilo que Jesus fez a você, derramando o seu sangue antes da fundação do mundo, para lhe dar acesso irrestrito ao coração de Deus. Onde por mim morreu Jesus, vejo seu corpo em tanta dor, naquela cruz, meu Salvador. Seu corpo sepultado foi na tumba que José comprou, sozinho ali o rei ficou, Jesus Messias, o Senhor. Terceiro dia, então, no fim Isso precisa receber de você toda exultação do seu coração. e a noite enfim terminará, e em meio aos santos subirei, sua face eu contemplarei. Estenda suas mãos diante do Senhor e diga: um dia eu lhe verei, porque o Senhor é o meu sacerdote, é o meu mediador, aquele que providenciou tudo para que eu pudesse ter acesso a Ti. Louve!
Louve a Ele. Louve a Ele. A sua igreja nesta noite celebra, bendiz o teu nome, exalta Cristo, o nosso sumo sacerdote excelente, nosso mediador e intercessor. Obrigado por esta palavra, obrigado por essa revelação, dada não pela nossa recebida e acolhida, não em nossa intelectualidade, mas com o nosso coração, crido com a mente, confessado com os lábios, crido com o coração, acolhido na mente. O Senhor imprime as suas leis na nossa mente. O Senhor nos torna homens e mulheres que, independentemente de méritos algum, pode se achegar diante de Deus, chamá-lo de Pai e ter Jesus como aquele que nos intercede junto a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Seja bendito nesta noite. Obrigado por ter nos acolhido no seu seio. Em o nome de Jesus. Amém e amém.